Bom dia. Tenham um bom dia. Carolina, Sandra, Débora, Bipate, Neuli, Marilene, Sandra Wolf, Sandra Luiz, bom dia. Seca. Que esse seja um maravilhoso dia para vocês. Esse que é são os momentos finais aí do ano de 2020. Gostou da caneca? Academia de Cabala. Bom dia, Verônica, bom dia. Amanhã tem negócio ali. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma missão 7.7. Muito bom ter vocês aqui. Sejam todos bem-vindos à missão 7.7, todos os dias às 7h07 da manhã, reunidos aqui para começarmos já o dia com uma energia lá em cima, uma energia já numa alta frequência. Denise, tudo bom? Trazendo aí a conexão com a luz infinita já nas primeiras horas do dia. Sei que alguns de vocês acordam até bem mais cedo do que isso, né? Mas, enfim, é uma forma de tentarmos alcançar mais gente também, né? Depois a gente vai botando mais cedo. Chegar um dia que a gente vai acordar às 5 da manhã para estar junto. Essa é uma semana Gênesis na vida da gente, né? É uma semana Gênesis exatamente porque, embora não seja um momento significativo dentro do calendário da Cabala, né? A Cabala segue um calendário diferente. Embora não seja uma data que esteja dentro do calendário cabalista, mas ainda assim a gente leva em consideração o fato de que uma boa parte da massa crítica da humanidade considera essa semana como uma semana de começo e recomeço, né? Uma semana que traz um Gênesis, né? A gente tem muitos momentos Gênesis na nossa vida. Existem muitos momentos na vida que podem ser momentos inaugurais de uma nova fase. E sempre que a gente tiver a oportunidade de vivenciar um momento Gênesis na nossa vida, a gente tem que vivenciar. A gente tem que agarrar esses momentos, né, com força total, porque eles têm uma vitalidade muito grande. Esses momentos possuem uma vitalidade
muito grande na nossa vida. Compartilhem essa live com as pessoas que vocês conheçam, né? Ou seja, se você nesse momento está chegando aqui pela primeira vez, fala aí de onde você, fala o seu nome e de onde você está falando, tá? E se você quiser compartilhar essa live com alguém, se você quiser dividir isso com alguém, também o momento é agora, né? Para já dar o puxão da alma para essa pessoa nesse momento de manhã, tá bom? Então, um recadinho rápido para vocês, né, que também estão chegando agora e estão me conhecendo nesse momento. Me sigam lá no Telegram. Tá? Eu sei que muitos de vocês não têm a menor ideia do que seja o Telegram. O Telegram é mais ou menos parecido com o WhatsApp, só que é um pouco melhor do que o WhatsApp. Porque ele não enche o seu telefone, ele não toma memória do seu telefone, ele não fica baixando coisas no seu telefone, e não fica aquela discussão de um monte de gente botando comentários e tal. O Telegram é uma ferramenta muito importante, né? Uma ferramenta muito significativa para o trabalho que a gente faz aqui. Então me sigam lá no canal no Telegram, e lá eu coloco todas as informações do que acontece na Academia de Cabala. Ali você vai ficar sabendo de todas as lives que acontecem, de todos os momentos, até os momentos surpresas, assim, que de repente eu apareço para falar sobre alguma coisa, né? E lá você fica sendo atualizado de tudo. Tá? Então me sigam lá no Telegram. Lá é um grande ponto de encontro dessa grande família que é a Academia de Cabala, tá bom? A Súria aí depois bota para vocês Você bota onde? Eu posso botar o link aqui mesmo. Dá para entrar o link aí? A Súria vai botar o link aí para vocês do Telegram. Quem não tiver, é só baixar rapidinho, você baixa ele. É muito tranquilo, tá? Não tem mistério nenhum, não toma muita memória do teu celular, é mais fácil até do que o WhatsApp. Qual foi, assim, o melhor aprendizado, né, de 2020 na sua vida? Essa é uma grande reflexão para a gente fazer essa semana, né? Tira algum momento nessa semana, já que é um momento Gênesis, tira algum momento dessa semana para fazer essa reflexão, né? Qual foi o grande aprendizado de 2020, tá? Não importa se para você foi um ano bom ou foi um ano ruim, tudo precisa ser transformado em aprendizado, né? A gente precisa começar a sair um pouco desse paradigma, desse contraste, né? Ah, foi bom, foi ruim, ah, foi legal, não foi legal. E a gente fica muito infantil quando a gente entra dentro dessa classificação, né? E a gente começa a ver comentários do tipo, 2020 está acabando, agora 2021 vai ser tudo maravilhoso. Todo ano é isso, né? E isso é de uma infantilidade muito grande, né? É de uma imaturidade muito grande, né? A mudança de uma data no calendário não muda a nossa vida, né? O que muda a nossa vida é a nossa consciência. A partir do momento que você começa a ver a vida a partir de uma outra consciência, de uma outra percepção, é que alguma coisa começa a mudar. Então, a melhor mudança para a gente fazer é transformar todos os eventos, todas as circunstâncias em aprendizado. E é com isso, né, que a gente vai conseguir ser uma luz na escuridão e mudar o mundo, tá? Então, transforme tudo em aprendizado. Foi um ano difícil, foi um ano ruim, tá? O que você aprendeu com isso? Foi um ano bom, foi um ano maravilhoso, tal. O que você aprendeu com isso? Se você não aprendeu, mesmo que ele tenha sido um ano muito bom, dentro da sua classificação do que seja muito bom, ele não foi produtivo, porque ele não permitiu que você avançasse, né? Se tudo ficou tranquilo, se você acha que muito bom nada se mexer, nada sair do lugar, bom, primeiro existe um problema, né, na tua classificação sobre o que é muito bom, e segundo, né, não houve aprendizado, então não houve avanço, não houve evolução constante, né? E aí você tem um problema também, tá? Então tudo se transforma em aprendizado. E quando você começa a viver sob essa premissa de que tudo se transforma em aprendizado, você pode inclusive voltar no tempo, né? É como uma máquina do tempo. Eu posso voltar a uma experiência ruim que eu tive há meses atrás, olhar para ela de novo e, ao invés de pensar, foi bom, foi ruim, eu quero esquecer, ao invés de pensar isso, porque isso é um pensamento infantil, eu pensar, o que eu
aprendi com isso? O que eu aprendi com isso? Tá? Ó, Carol Simha botou aí, aceitar tudo com paciência. Isso é um grande aprendizado, né? Grande aprendizado. Vamos começar agora fazendo a nossa conexão. Começar fazendo a nossa conexão com a luz, conexão com a plenitude do nosso ser. Eu vou pedir que nesse momento a gente feche os olhos por alguns instantes e faça 3 respirações lenta e profundamente. Essas meditações que eu faço aqui com vocês, elas são muito importantes para serem feitas nas primeiras horas da manhã. E ela é uma coisa resumida, né? Então a gente poderia fazer isso de uma forma muito mais extensa. A gente poderia respirar lenta e profundamente 33 vezes, né? Que é uma numeração muito decorrente dentro das meditações da Cabala Ancestral, mas a gente não teria tempo para fazer isso aqui, tá? Então, vamos fechar os olhos. Três respirações lentas e profundas. Agora vamos mover o pescoço, para a direita, para a esquerda, abaixo, acima. Movimento circular. O pescoço é uma região importante para o desbloqueio da fluência da nossa energia, a fluência do pensamento para a ação, da ação para o pensamento. Agora vamos esfregar as mãos, trazendo circulação do sangue aí para as extremidades do corpo, fazendo o sangue circular. Fluxo do sangue sendo ativado com mais energia, com mais intensidade. Agora, ainda com os olhos fechados, tenha a visão de seu corpo no seu ponto máximo de equilíbrio, de saúde, de vitalidade. Contemple e visualize o seu próprio corpo em sua melhor versão. Mesmo que você esteja passando por algum problema, mesmo que você esteja passando por alguma dor ou doença, ainda assim, traga essa imagem. Programe essa imagem. E dessa forma você está dizendo para todas as células do seu corpo que isso é possível. Porque aquilo que você consegue projetar torna-se verdade. Aquilo que você consegue projetar torna-se possível. E dessa forma você injeta certeza em suas células, em seus órgãos, em sua corrente sanguínea. Ainda na percepção desse estado de força, de equilíbrio, damos graças à luz infinita que revigora
a nossa alma todos os dias. Grande é a nossa certeza, porque no início de cada dia, a luz infinita cria um coração novo e um coração sábio. Que assim seja. Amém. Bom dia a todos que chegaram depois. Sejam bem-vindos à missão 7.7. Uma das questões que as pessoas me colocam, né, como sendo uma angústia na vida delas nesse momento, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, é sobre a ansiedade, né? A ansiedade, ela é um dos pilares do medo. Medo é o que tem paralisado muita gente na vida. E o que é o medo? Medo é um traço de ansiedade. Um traço de ansiedade significa que a tua mente, ela se lança num desdobramento imaginário, ou seja, ela se coloca dentro de uma possibilidade e você fica num estado de tensão e paralisia, imaginando esse quadro acontecer, imaginando essa situação acontecer. Isso é o medo, isso é a ansiedade. Então, medo e ansiedade são os grandes fatores causadores da depressão. Primeira coisa que a gente precisa entender é que aproximadamente 98% dos nossos medos não se realizam nunca. 98%, isso não é um número que eu estou chutando, isso é pesquisa que foi feita. 98% dos medos, das projeções, eu acho que vai acontecer isso, não acontece. Mas mesmo não acontecendo, nós acabamos sofrendo internamente o impacto como se essas coisas realmente estivessem acontecendo. O nosso corpo, ele reage a isso como se de fato as situações estivessem acontecendo. A nossa mente reage como se de fato as coisas estivessem acontecendo. E mesmo não acontecendo, a gente sofre o impacto dessa ansiedade, né? Que é essa tentativa de prever o futuro, uma tentativa furada, né? De prever o futuro e sofrer por antecipação. A maioria das pessoas que se encontram num estado de paralisia emocional se encontram assim em razão da ansiedade. Como é que eu posso controlar a ansiedade na minha vida? Como é que eu posso reduzir o quadro de ansiedade da minha vida? Primeira coisa é aprender a controlar o diálogo interno. Existe um mecanismo chamado diálogo interno dentro da gente. E o que é o diálogo interno? É a voz do nosso ego tentando se manter. Tá, mas o que é o ego? O ego é a história que você conta sobre você mesmo. Também uma boa parcela dos nossos problemas se encontra nessa história que a gente fica contando sobre quem nós somos, o que é a nossa vida, qual é o nosso passado. Você acorda e você já começa a contar essa história. E muito frequentemente essa história não corresponde à realidade. Ela se tornou uma projeção cheia de distorções, de generalizações e de impressões falsas sobre o real. Mas você vive dentro dessa história, você vive dentro de uma história
que você conta sobre quem você é e como é a sua vida. Isso é o seu ego. O ego é uma história, ele é só isso. Mas é uma história muito poderosa, porque por causa dessa história, você faz as escolhas da sua vida. Por causa dessa história, você toma decisões, você se aborrece, você se ofende. Por causa dessa história que você conta sobre você mesmo. A gente acaba se tornando prisioneiro dessa história o tempo todo. E como é que essa história ela tenta se manter? Através de diálogos internos. São vozes, são pequenas historinhas dentro da grande história da sua vida que vão brotando na sua cabeça para tentar puxar você de novo para a velha história sobre você mesmo. Quando você começa a contar essas histórias sobre você mesmo, você começa a ir para determinadas caricaturas existenciais, porque o ego adora essas caricaturas. Nessas histórias, ou você é vítima, a maioria se torna vítima, ou você é algoz, é um carrasco, né? Ou então você é um herói. E essas três coisas vão te levar para o sofrimento. Essas três coisas vão te levar para uma caricatura da sua própria existência. Então, para controlar a ansiedade, você precisa reduzir diálogo interno. E para reduzir diálogo interno, você precisa começar a aplicar um hábito de vida, que é a meditação. Você precisa começar a investir e aplicar na prática da meditação na sua vida. Meditação mesmo, meditação, né, com disciplina. Tá? É a melhor forma, inclusive dito pela própria medicina, é uma grande forma de reduzir traços de ansiedade na sua vida. Domine a energia do corpo através da sua respiração. Essa é uma outra forma de você controlar a ansiedade. A ansiedade, ela tenta dominar o teu corpo através da instabilidade da respiração. Quando você aprende a controlar, a dominar o fluxo da sua respiração, você reduz a ansiedade. Um exercício muito simples, se você estiver tendo um ataque de ansiedade, é você fechar os olhos e começar a respirar lenta e profundamente, aproximadamente 33 vezes. Isso vai ajudar a produzir uma razoável estabilidade dentro da sua mente e dentro do teu corpo. E talvez através dessa pequena e simples prática você consiga reduzir significativamente o teu quadro de ansiedade, de medo. Tá? Terceira dica para você em relação a isso é: tenha metas de curto prazo. Não fique pensando no que vai ser a sua vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Como é que eu vou estar daqui a 10 anos? Né? Como é que vai estar isso daqui a 5 anos? Esquece isso. Comece a estabelecer micrometas. O máximo que você pode tentar chegar nas suas metas é 1 ano. 1 ano. Pense como você estará daqui a 1 ano. Como estará o teu relacionamento, como estará o teu corpo, como estará a tua mente, teu desenvolvimento espiritual, profissional, material, a sua casa, a sua saúde. Planeje 1 ano da sua vida. Planeje 1 mês da sua vida. E planeje 1 semana de sua vida. E planeje 1 dia da sua vida. Essa é a progressão. Eu tenho que jogar lá em 1 ano e eu vou vindo de trás para frente. O que é que eu posso fazer todo mês, durante 12 meses, para chegar nesse objetivo de 1 ano? O que é que eu posso fazer, né, toda semana ou nesta semana para alcançar o objetivo de 1 ano? E o que eu posso fazer hoje para alcançar o objetivo de 1 ano? Não deixe passar 1 dia sequer sem construir um tijolinho para essa grande
para essa grande escadaria que vai te levar a esse alvo de um ano, tá? Quando você se perde em projeções muito longas, a possibilidade de você ficar ansioso é maior, tá? E aprenda, estude. Quando você estuda, quando você adquire sabedoria, você fica menos sujeito à ansiedade. Boa parte da ansiedade é exatamente o fato de você não ter respostas para as grandes questões da vida e da existência. Tá? Então essa é a dica que eu tenho para vocês hoje sobre como reduzir medo e ansiedade. Né? Algumas dicas que você pode aplicar para já começar a se livrar desse problema. E estude, aprende, invista o seu tempo, sua energia no aprendizado, porque quando a gente aprende, quando a gente sabe, quando a gente aumenta a nossa sabedoria, a gente tem menos medo, tá? E tem muito mais coragem, tá bom? Agora eu gostaria de abrir aí para as perguntas, quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser falar comigo também, né? Deixa eu ver aqui, já temos algumas solicitações. Vanilda, eu vou mandar aí para você. Vou habilitar aí você. É só você aceitar. Aguardando aí. Oi, Vanilda, tudo bom? Eu não esperava. A vida é assim. Mestre. Como é que você está? Eu estou no meio de um furacão, digamos assim. Ai, que alegria! Que Eu não bom. esperava nunca se me chamar. Vanilda, Bom, vê se mestre, você consegue virar a tela do teu celular aí. Isso. Melhorou. pronto. É porque ontem acabou a bateria Aham. e hoje eu não quis passar por isso de novo. Aí eu coloquei a bateria, coloquei para carregar. Bom, mestre, eu te acompanho há muito tempo, você sabe, né? Eu desde 2002, 2003, eu vou muito para academia, eu ia muito. Mas eu tenho trabalhado bastante, eu mudei muito, 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 muito. Mas ainda tem, é só o meio do caminho, né? É isso aí. Não cheguei ainda não. Mas tem umas questões que eu estava até pensando agora quando você estava falando, que a gente está vivendo praticamente uma coisa que as pessoas gostam muito e eu não gosto, que é o BBB, né? Você está confinado, você está vivendo as suas próprias emoções, a gente está trabalhando isso, está vivendo a dos outros, dos nossos filhos, das nossas famílias, e isso é algo que às vezes tem dia que isso fica bem complicado de trabalhar, né? Não é simples, eu faço meditação e procuro, na medida do possível, fazer as conexões. Tenho trabalhado muito a questão do pai e mãe, maravilhoso, maravilhoso. Tenho feito, ontem inclusive eu fiz com todos os relacionamentos. Isso me fez dormir muito. Trabalhar essas emoções todas, eu queria até acordar mais cedo, que eu gosto de acordar mais cedo, fazer as minhas meditações mais cedo. Que é onde não tem barulho, não tem nenhum tipo de distração, eu consigo me concentrar melhor. Porque no dia a dia, em casa, meditar com uma pessoa gritando, o outro lá e não podem sair, isso é algo que a gente precisa encontrar um lugarzinho mesmo, né? Um lugarzinho.
Mas uma questão que tenho trabalhado bastante é a questão de irmãos, né? A minha vida toda eu estive muito conectada com meus irmãos. Eu já me escrevi minha história para você umas 3 vezes. Não, acaba falhando. Mas porque não é essa questão de ego, isso discute muito, quando é ego e quando é carência, né? Então, essa questão de irmãos, né? Eu vivo com a minha irmã, eu acabei trazendo minha irmã para morar comigo, num determinado momento, ela ajudou bastante, mas a gente não tem separado isso, sabe? A gente procurar separar um espaço, um limite. Então, eu estar me conectando, às vezes eu acabo de sair da conexão e vou para o outro ambiente e acabo me desconectando de novo. Então, eu acho que isso é um processo, tudo isso é um processo, mas eu gostaria de trabalhar mais essa questão. Eu até fiz esse trabalho antes do relacionamento, junto, trazendo todos os meus irmãos, todos. Trazendo essa força, vendo tudo que eles trouxeram para nossas vidas, que nós construímos. Nós construímos uma vida, nós viemos de um mundo bem diferente do que a gente vive hoje, e eu me considero muito próspera, eu me considero uma pessoa que tem fúria muitas vezes, mas falta foco, né? Tenho dificuldade com foco. E você está falando isso hoje, eu estava aqui, toda vez que você está fazendo, eu estou fazendo alguma coisa para não distrair, para não me perder. Então, eu sempre fazendo. Quando você fala assim, você está fazendo alguma coisa, eu paro. Então, essa questão de trabalhar, mas esses nossos relacionamentos também, do nossa interação com nossos irmãos, eu gostaria que você falasse mais sobre isso e trazesse mais meditações para a gente, porque assim meus irmãos assistem também, minha irmã assiste também, ela procura acompanhar, mas está num outro nível, mas isso é algo que pode ajudar a gente a, não que eu quero que ela siga o mesmo caminho, que o caminho, mas pode ajudar também. Vamos lá, Vanilda. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Primeira coisa que você precisa entender, e todas as pessoas precisam entender, é o seguinte: quando as pessoas nascem como irmãos, isso nunca é um acidente de percurso, ou seja, isso nunca é algo por acaso. Existe uma trama, é como se a vida da gente fosse uma tapeçaria, e cada pessoa que a gente vai conhecendo na vida, a gente vai se relacionando, é um fio dessa tapeçaria. E no caso dos irmãos, é um fio muito próximo. São aqueles fios que estão mais ligados a nós. E esses fios, eles nos ajudam a compreender a estrutura da nossa existência, né? O quadro completo da nossa existência, né? Então, a conexão entre irmãos é algo que, historicamente, inclusive dentro da própria tradição, é algo que, historicamente, tem um profundo significado. Mas esse profundo significado vai para 2 lugares diferentes, né? Você tem ali exemplos extraordinários, né, dentro da sabedoria da tradição, como no caso de Moisés e Aharon, que eram 2 irmãos que se complementavam, eles conseguiam se complementar, mas você tem o trágico Caim e Abel, né, que é como já começa o texto bíblico, ou Jacó e Esaú, né, né, que também representam essa ruptura, né, esse embate. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: dentro das conexões familiares com irmãos, tá, existe uma dinâmica que precisa ser uma dinâmica diferente da relação com os pais. E isso é algo que a maioria das pessoas acabam confundindo. Ou seja, é frequente o fato de que muitas vezes um irmão ou uma irmã
acaba ocupando no imaginário da pessoa, até inconsciente, o lugar de pai ou o lugar de mãe, tá? Então, eu começo a me colocar como uma espécie de protetor, guardião dos meus irmãos, né? Não porque eu estou lidando com eles como meus irmãos, mas porque eu estou lidando com eles como pai ou como mãe. E isso é algo sempre perigoso, tanto para mim quanto para os meus irmãos, né? Por que é perigoso? Porque dentro da vida, quando a gente encaixa alguém num lugar que não deveria ser o lugar desse alguém, mesmo que inconscientemente, essa relação ela cria uma desarmonia, ela cria um peso, ela cria um fardo muito grande, né? Então é muito frequente que as pessoas, nas relações com os irmãos, principalmente quando a gente se coloca como alguém que vai ajudar os irmãos, alguém que vai salvar os irmãos, alguém que vai recuperar os irmãos, quando alguém dentro da estrutura familiar se coloca nesse lugar, ele ocupou, sem querer muitas vezes, mas ele ocupou esse lugar de mãe, ele ocupou esse lugar de pai dos seus irmãos. E esse é um lugar perigoso, e é um lugar que eu não recomendo. Nem, né, é perigoso para os seus irmãos, porque você não vai ocupar esse lugar, e é perigoso para você, porque você também não vai, né, receber essa carga. Então, com os irmãos, o que você precisa construir, né, é um movimento de inspiração. Ou seja, o que significa isso? Você deve inspirá-los através da sua vida. E isso poderá ter ou não resultado, mas sem que você carregue sobre você qualquer sentimento de culpa ou responsabilidade, caso eles não se sintam inspirados por você. Porque senão você acaba projetando uma grande expectativa de ocupar um lugar na vida dos seus irmãos, ocupar o lugar de guiá-los, de orientá-los, de consertá-los, e esse não é o seu lugar. Esse não é o lugar que você tem que ocupar. Isso não quer dizer que você tenha que ser indiferente a eles, mas você só precisa fazer um pequeno deslocamento, né, a respeito da posição que você está ocupando dentro dessa estrutura familiar. Tá? Então, você precisa investir muito no teu crescimento pessoal, na tua evolução, no teu aprimoramento e de tornar isso visível. Você começou falando uma coisa muito interessante. Hoje em dia nós vivemos um Big Brother, né? Hoje em dia a gente vive essa coisa de estar todo mundo olhando muito para a vida do outro. Tá? Isso tem um lado bom e isso tem um lado ruim. O lado ruim é quando, no momento em que eu me ocupo demais com a vida do outro, no momento em que eu me torno muito tomado pela vida do outro, o que está acontecendo? E agora, o que fulano aprontou? Ah, você já soube o que fulano fez? Já soube qual é a última do ciclano? Quando eu começo a viver dessa forma, o que acontece? Eu paro de olhar para a minha vida. Eu paro de olhar para a minha existência e muito provavelmente existem buracos na minha vida, e aí olhar para a vida do outro, ou cuidar da vida do outro, torna-se mais atraente do que olhar para a minha vida. Né? Principalmente quando eu olho para o outro e eu vejo que o outro tem uma série de falhas, eu vejo que o outro tem uma série de problemas que de repente eu não tenho ou eu já tenha superado. Então é um mecanismo do ego, né? Eu começar a olhar para o outro e começar a cuidar da vida do outro, né? Principalmente quando eu me sinto melhor do que o outro em muitos aspectos, porque aí eu não consigo olhar, eu não preciso olhar para a minha vida, afinal de contas, eu estou olhando para a vida de outra pessoa. Eu estou tomando conta da vida de outra pessoa. Então esse é o lado ruim desse grande Big Brother, né, existencial. O lado bom disso é que as vidas hoje, até mais do que em qualquer outro momento, elas estão integradas, elas estão interligadas. Tá? Principalmente com o advento das redes sociais, dessa conexão virtual, né? Isso tudo tem criado um nível de conexão muito forte com a vida das outras pessoas. Tá? Eu nunca estive tão perto e tão próximo
né, dos meus alunos, como agora, mesmo não tendo o encontro presencial, né? Então, por que isso? Porque a gente se tornou mais visível. O ser humano se tornou mais visível em razão dessa interconexão, né, que se estendeu ainda mais. E isso tem um lado bom, a gente pode usar isso de uma maneira positiva, que é o fato de que no momento que você se torna mais visível, você pode inspirar o outro através da sua própria vida. Então é usar essa questão desse grande Big Brother para você influenciar o outro através da tua energia, influenciar o outro através do teu exemplo, através das suas conquistas, tá? Então, sendo muito objetivo em relação a como lidar com a questões dos seus irmãos, já que você tem essa preocupação. Primeiro, não ocupe o lugar de mãe deles. Esse é o primeiro conselho. Não ocupe, esse não é o seu lugar, né? Mesmo que você tenha sido colocada nesse lugar, né, como cuidadora deles, não ocupe esse lugar. Você pode amá-los, você pode se preocupar com eles, você pode dar atenção a eles, você pode ajudá-los, mas internamente se desloca desse lugar de salvadora deles, porque isso é pesado demais para eles e para você. Segundo conselho, tá? Comece a tentar influenciar os seus irmãos através de sua própria vida. Coloque o foco no teu estilo de vida, coloque o foco na sua energia, aumenta a tua qualidade de vida, aumenta a tua qualidade de energia, aumenta a tua conexão, e aí essa é a forma de contagiar não só os seus irmãos, mas todas as pessoas que estão à sua volta. Quando você começa a aumentar a tua energia, o outro ele começa a ver, porque existe esse Big Brother, o outro também está olhando para a tua vida, e o que acontece? Ele diz, caramba, eu quero isso, né? Eu estou vendo aquela pessoa crescer, eu estou vendo aquela pessoa progredir, e eu quero isso para mim, eu quero isso para minha existência. Isso vai ser muito mais fácil, você influenciar os seus irmãos através disso, do que através de palavras, conselhos e orientações, né? Porque palavras e conselhos de orientações, a gente muito facilmente começa a cair num jogo psicológico de desculpas. Ah, mas isso, ah, mas eu não consigo, ah, mas a minha vida, ah, mas não sei o quê. Quando você é um exemplo, não tem o que discutir, né? Não tem como confrontar exemplo, né? Aquilo que eu sou é aquilo que eu sou. É visível. É visível na minha energia, é visível de como eu vivo. Então, não cabe a ninguém dizer, não concordo, concordo, né? Isso não importa. O que importa é, a minha energia é essa, a minha energia, ela se apresenta para as pessoas, né? As pessoas observam, e ou elas se identificam e querem alcançar uma energia semelhante, ou elas se afastam, né? Elas são livres para isso também. Agora, esses são dois conselhos que eu daria para você nessa relação com os irmãos. Não ocupar o lugar de salvadora deles, nem de mãe, e também influenciá-los a partir da tua energia, a partir do teu processo de vida, do teu crescimento de vida, tá? E o mais é a própria sabedoria que vai te dando, a própria sabedoria ela vai organizando isso dentro de você, e a partir do momento, como eles estão ligados a você, a partir de uma rede, de uma trama familiar, no momento em que você cresce, no momento que você expande a sua energia, isso vai para eles também, isso se estende para eles também, sem tensão, sem pressão sobre você, né? Sem que você se sinta na obrigação de salvá-los. Você não tem essa obrigação. Você precisa se isentar dessa obrigação, né? Você pode amá-los, e você é muito livre para isso, né? Para amá-los, mas não para salvá-los. Tá? É um caminho perigoso, tá bom? Tem sentido para você, Vanessa? Só 30 anos que eu tenho feito isso. Por isso que eu falei, é muito bom, vou renascer de novo. É oportunidade essa semana. Nascer de novo. Que Pode bom. ser. Quando estivermos presencialmente, você vai ver uma pessoa nova. Que maravilha. Espero isso. Tá bom? Obrigada. Shekiri. Shekiri. Que a luz lhe abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau. E é isso, gente. A gente precisa
A gente precisa identificar todas as vezes que a gente está ocupando um lugar que não é nosso, nas nossas relações. Existem pessoas que ocupam esse lugar relacional com marido, com esposa. Então eu me torno a mãe daquela pessoa, me torno o pai daquela pessoa, né? Aquela pessoa sofreu, não teve a presença da mãe e do pai, então eu vou me tornar como uma mãe ou um pai para aquela pessoa. Tudo isso é um grande erro, tudo isso é um grande equívoco, e isso acaba nos colocando num lugar cruel, para nós mesmos e para o outro. Não ocupe um lugar que não é seu. Essa é uma grande sabedoria dentro da tradição. Não ocupe um lugar que não é seu. Quando você ocupa um lugar que não é seu, você começa a perder energia e você não ajuda nem a sua vida, nem a vida do outro. Tá? O lugar que é seu já pode ser grandioso, o lugar que é seu já pode ser incrível, o lugar que é seu pode ser mágico. Né? É mágico você ser irmão, é mágico você ser marido, pai, né? Esposa, mãe, amiga, mestre espiritual, né? Mentor. Tudo isso é mágico. Você não precisa ocupar outro lugar. Você não precisa entrar em uma outra categoria na vida das pessoas. Esse lugar que você já é na vida delas, né? Já é incrível, já é extraordinário. A gente tem que perder esse hábito, né? Que ele é pautado numa espécie de carência de colocar as pessoas num lugar que não é delas e de se colocar num lugar que não é nosso. Tá? O lugar que é seu, ele já é incrível. O lugar que é seu já é especial. O lugar que é seu já é maravilhoso. Você não precisa ocupar um lugar diferente daquele que é seu. E dessa forma, a gente consegue progredir, dessa forma a gente consegue crescer espiritualmente. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Hoje, mais tarde, temos aí a aula das letras sagradas. Né? Mais tarde, às 20 horas, nos encontramos. Alguns de vocês já são da turma das letras sagradas. Vejo vocês às 20 horas. E amanhã, vejo vocês às 7h07 da manhã, com mais conselhos, mais orientações sobre cabala ancestral na sua vida, trazendo a sabedoria ancestral para a vida atual. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Que vocês tenham um belo dia. Que vocês possam, nesse momento também, nessa semana, fazer essa reflexão sobre esse recomeço, essa possibilidade de ressurgir nessa semana, né, como uma pessoa diferente, como uma pessoa mais evoluída. Você seja impregnado por essa possibilidade e por essa visão. Um grande abraço para vocês. Até amanhã, às 7h07 da manhã, na missão 7.7 rumo ao puxão da alma. Tchau, tchau.